Olá! No programa de hoje, vamos falar sobre o Instituto Laramara, que promove a autonomia das pessoas com deficiência visual, além de oferecer atendimentos para que crianças e adolescentes tenham um ambiente escolar cada vez mais inclusivo e acessível. Nossa convidada é a Maria da Graça França Corsi Monteiro, pedagoga especializada em deficiência visual e membro da equipe técnica de atendimento educacional especializado da Laramara. É um prazer conversar com você, Maria da Graça, tudo bem? Tudo bem, é um prazer enorme para nós também da Laramara. Oh, Maria da Graça, conta para nós um pouquinho a história da Laramara e quando começou. A Laramara esse ano completa 30 anos. Ela foi fundada, está fazendo aniversário. Ela foi fundada em setembro de 91 e surgiu a partir da necessidade do atendimento especializado a bebês, que era uma área bastante carente na época. Alguns anos depois, nós tivemos que estender a nossa faixa de atendimento, inicialmente de 0 a 6. As crianças cresceram e as famílias pediam o apoio especializado, principalmente na questão escolar, porque elas estavam chegando ao primeiro, segundo, terceiro ano, e as escolas buscavam parceria de trabalho. Estendemos até 15 anos, depois até 20 anos e 11 meses, e com o Proseja, que é o Programa de Jovens e Adultos, que veio somar esse serviço especializado desde 98, nós, então, não temos mais limite de idade. Então, hoje vocês atendem crianças de 1 até 99? Olha, e tem gente com 90 por lá. Bom, a história começou por causa de uma criança que nasceu com deficiência visual, né? A Lara. A Lara é a filha da nossa fundadora e presidente, a senhora Amara Ciaulis. A Amara continua presidente até hoje? Sim, continua presidente. A Lara, que já é adulta há bastante tempo, mais uma jovem, é vice-presidente da instituição. E nós, então, tínhamos o exemplo da dona Mara, que precisou se capacitar. Ela é educadora, mas a formação é em geografia, e desde o momento em que a Lara perdeu a visão por uma questão de prematuridade, ela foi se capacitar justamente pela dificuldade de acesso, mesmo tendo todas as condições de arcar com as despesas de um atendimento especializado, tinha muita dificuldade para encontrar. E, nesse aspecto, então, surgiu o desejo de criar uma instituição que atendesse os bebês, acolhesse e orientasse as famílias. Bom, eu ia falar para você que hoje, pelo menos, no mínimo, pessoas com 30 anos estão aí, né? Porque vocês começaram a atender crianças de 1 ano, né? Recém-nascidas. A Laramara está com 30 anos, então essas crianças estão com 30 anos sendo atendidas aí. Esse atendimento é permanente? O atendimento é temporário, é um atendimento que ocorre de 0 a 6 anos, pode ser ininterrupto. A partir dos 6 anos, nós fazemos um atendimento de até 2 anos, reavaliamos a necessidade da continuidade, e, em caso seja preciso, permanecem, mas, normalmente, nós atendemos por um período, deixamos a família e a criança, ou o jovem, ou o adulto, em boas condições de dar continuidade aos seus processos de vida, e mantemos o acompanhamento a cada 6 meses, 1 ano, nos retornos periódicos, e, em caso de necessidade, nós integramos novamente. Então, acontece de atendermos um bebê, ele ser dispensado, voltar com 8, 9 anos, voltar na adolescência para o grupo de adolescentes, voltar depois mais velho, com 17, 18, para os cursos e oficinas no serviço de jovens e adultos. E, então, não tem dispensa permanente. O retorno das pessoas aí para a Laramara, ela também pode ocorrer pelo avanço das técnicas e da ciência, né? Conforme vai surgindo novos equipamentos, novas tecnologias, a necessidade de se trazer as pessoas de volta para a Laramara para acostumar ou conhecer esses produtos, não é isso?
Isso, a gente faz um trabalho sempre muito próximo da família, o trabalho em parceria é fundamental, e nós mantemos esse atendimento periódico no serviço social anualmente, justamente para que seja possível, nesse retorno, acompanhar o processo de evolução e sugerir novas tecnologias ou novas modalidades de atendimento que começam a ser necessárias à medida que as crianças crescem, os adolescentes amadurecem e passam a ter outros interesses. Sim. Vocês atendiam no início só crianças, depois foram atendendo pessoas com mais idade, adolescentes, adultos, tudo mais. Isso daí passou por causa da demanda ou por causa do crescimento das crianças? Pelas duas razões. À medida que as crianças foram crescendo, as famílias continuavam julgando importante manter o atendimento especializado e retornavam em avaliações, e nós ampliamos essa demanda. A oferta de trabalho e a necessidade de uma qualificação à altura das solicitações das empresas também gerou a necessidade de criarmos cursos e de avançarmos na questão da tecnologia e do uso de aplicativos dos próprios celulares dos usuários da instituição, para que eles estivessem em igualdade de oportunidades. Maria da Graça, qual é a dificuldade que você vê no sistema de ensino atual? Quais são as barreiras que o deficiente visual encontra no sistema normal de ensino? E como que a Laramara interfere nessa situação para ajudar, para acompanhar, ou de repente até mesmo para treinar a escola que está oferecendo maior dificuldade? Bem, nós vimos nos capacitando ao longo dos anos para que seja cada vez mais efetiva essa parceria de trabalho com a escola. Então, em tempos habituais, onde nós não tivemos que nos reinventar e enfrentar os desafios de um atendimento à distância, como temos feito desde março do ano passado, devido à pandemia, nós sempre tivemos um trabalho paralelo à escola, com reuniões bianuais, com relatórios, com contatos em horários no dia do atendimento da criança, juntamente com a família. Nós temos todos os dias da semana, no período da manhã e da tarde, horários que chamamos de interdisciplinares, onde podemos receber a escola para tratar de uma questão pontual, de uma dificuldade específica no acolhimento, no atendimento, nas adaptações curriculares necessárias para o bom desempenho das crianças, dos adolescentes e até dos adultos em universidade. Mantemos cursos e oficinas para capacitação e aprimoramento. Temos a possibilidade de estabelecer convênios e montar esquemas de estágio, de observação e acompanhamento, mas desde março de 2020, com a paralisação dos serviços, nós reinventamos o nosso modelo de atendimento e passamos a fazê-lo inteiramente virtual, online, com chamadas de vídeo, tendo a grata surpresa de perceber o quanto tem sido eficaz o trabalho com as famílias e com as escolas da mesma forma. Isso que você está explicando para mim são os treinamentos que você dá para a escola, é isso? Para a escola e para a família. Para a família. Porque todas as oficinas que nós fazemos de adaptações curriculares, nós fazemos com a família e com a escola. É muito importante que a família conheça e compreenda as necessidades do seu filho, para que ela seja um bom interlocutor junto à escola, para que ela compreenda todas as necessidades, para que ela aprenda também a fazer as adaptações mais simples e que ela possa trabalhar juntamente com o professor ou com os professores da escola. Agora, dentro dessa modalidade, você pergunta de barreiras, nós temos algumas, como, por exemplo, o nosso público é de famílias bastante carentes. Então, geralmente, temos um único celular na família, com um pacote de dados que não é suficiente para baixar determinados aplicativos, até mesmo das plataformas das escolas.
Então, esse aspecto e a falta de adaptação dos materiais têm sido os maiores entraves. Então, os alunos recebem as atividades sem qualquer adaptação para lerem num celular, que nem sempre tem uma boa qualidade de imagem, não conseguem, principalmente as crianças e os jovens com cegueira. Então, dependem muito do auxílio da família. Nas famílias, nem sempre temos uma pessoa maior ou em condições educacionais de compreender aquele conteúdo. Então, os contatos com a escola precisam ser frequentes nesse sentido, e esses são os maiores entraves para o acompanhamento do conteúdo acadêmico. Então, muitas crianças e adolescentes não conseguem acompanhar pela baixa qualidade de imagem do celular, por um pacote de dados que não permite baixar aplicativos, uma bateria que não dá conta de manter o período de aula, vídeos sem audiodescrição, então o aluno ouve, mas as imagens que não têm nenhuma verbalização não são de compreensão. Muitas vezes a família precisa sair para o trabalho e leva o celular, então o filho fica sem acesso. Essas questões são difíceis de articular, mas nós temos procurado acompanhar par e passo para evitar o máximo possível de dificuldades que venham a ocorrer na aprendizagem. Você citou uma coisa aí da audiodescrição. A audiodescrição, você acredita que com a tecnologia, o avanço dos celulares, o avanço do computador, e, quer dizer, tudo isso que está surgindo hoje, inclusive os jovens de hoje não lê mais livro físico, né? Lê livro no computador. Você acha que com a audiodescrição está começando a ficar descartado a questão do Braille? Não, de jeito nenhum. A audiodescrição é uma ferramenta que transforma imagens e palavras. Então, eu vou usar um exemplo. Naquele filme que muitos de nós assistimos, O Náufrago, mais de uma hora de filme, é o Tom Hanks perdido numa ilha onde não tem nenhuma palavra. Então, uma pessoa com cegueira não assistiria, ou com baixa visão, talvez não conseguisse acompanhar todo o percurso dele até que fosse resgatado. Então, naquelas imagens em que não há nenhuma palavra, o audiodescritor aparece. Agora, ao que você se refere sobre aplicativos e software de voz, que podem ler livros, que podem ler mensagens, eles são sempre recursos que se somam. O Braille não será substituído nesse sentido. Os recursos de tecnologia se somam, não se substituem. Então, tanto o Braille quanto a escrita ampliada ainda são de uso bastante corrente, né? A pessoa precisa ler o que está escrito, porque ela não vai ter sempre algo que possa ler para ela. Então, ela, ao entrar num elevador que esteja bem adaptado, ela vai localizar o andar em que ela quer descer. Se houver um aplicativo de voz que informe que ela chegou naquele determinado andar, ela vai descer. Do contrário, ela vai ter que buscar na porta do elevador ou no batente alguma informação que diga que o elevador parou no andar em que ela acionou. Se ela vai comprar um remédio e vem escrito o nome do remédio em braille, ela precisa saber ler, para saber que está tomando o remédio certo no horário combinado ou determinado pelo médico. E tantas outras coisas, como um simples cardápio, que precisa escolher a refeição. Então, o Braille não é substituível, é como nosso lápis e caneta. As crianças videntes estão aprendendo a escrever na escola, a desenhar, e continuam usando cadernos e livros impressos em suporte original, o que é fundamental para o aluno, porque quanto mais nós lemos, melhor se torna o nosso vocabulário, mais facilmente aprendemos a ortografia das palavras. Então, ele não vai substituir o Braille, apesar de que há algumas pessoas, mesmo dentre os adultos com deficiência visual, que não fazem mais uso do Braille, por opção própria, mas do ponto de vista educacional, ele não é substituído. E existe
Existe muita demanda por parte das bibliotecas e por parte das escolas a função de tradução para o Braille? Olha, você toca num ponto importante. A Política Nacional do Livro, de 2003, é a 10.753, ela aponta que todo o material impresso deva estar acessível, mas não diz qual a forma de acessibilidade. Então, ele tanto pode estar em mídia digital, quanto em áudio, quanto em braille ou em tipos ampliados. A questão é que a impressão em braille é cara. Nós temos uma grande imprensa braille em São Paulo e temos pequenos centros de produção. Então, o custo do material é caro, mas para o aluno com deficiência visual é fundamental que ele tenha o livro didático acessível à sua condição de leitura, para que ele possa consultar e ler em qualquer situação que ele queira ou precise. Em bibliotecas é muito difícil o acesso, geralmente não tem. Em livrarias também não. Existem alguns livros infantis que estão impressos em braille, porque a criança também precisa ter acesso à figura, também precisa ter acesso ao desenho, tanto ampliado quanto em braille. E esse é um percurso que ainda precisa evoluir mais. Só para a gente encerrar, as livrarias não querem colocar livros em braille lá porque ocupa muito espaço. Ocupa mesmo. Ocupam mesmo, mas existem bibliotecas e centros de produção e instituições que imprimem os livros em braille, que emprestam para serem devolvidos depois. A pessoa pode solicitar e receber em casa. Então, existe essa possibilidade, mas não todos os títulos e nem todas as revistas. Okay. E as pessoas acabam usufruindo dos meios digitais. Ok, nós estamos conversando com a Maria da Graça, que é pedagoga especializada em educação para deficientes visuais. Nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos.